Bom, vamos chamar um jurista para essa conversa, claro, para que a gente possa também entender do ponto de vista jurídico o que significa essa manifestação. Está nas mãos agora de Alexandre de Moraes, se decide ou não a respeito da prisão domiciliar ao general Augusto. Está conosco hoje aqui no nosso All News o jurista Tangerino, Davi Tangerino, professor de Direito, conosco também. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom, a gente sabe que funciona assim, né? A PGR traz a sua manifestação, Alexandre de Moraes decide. Normalmente, ele acata essa manifestação da Procuradoria, né? Ele segue a manifestação da Procuradoria. Como é que o senhor viu esse parecer de Paulo Gonet falando sobre a demência, falando sobre a necessidade de um cuidado médico mais cauteloso em relação ao general? Olha, Fabiola, cumprimentando a todos aqui. Acho que andou bem o procurador-geral, né? O que causa um incômodo, como já marcamos em outras ocasiões, é que esse tratamento seja conferido apenas a determinados personagens da República, né? Eu, numa certa ocasião, tinha um cliente com câncer no cérebro e a opinião do Ministério Público é que, olha, se ele não for preso para tratar esse câncer, ele nunca cumprirá a pena, porque ele vai morrer antes do câncer, né? Então, claro que não se pode tomar essa manifestação desse promotor por todo o Ministério Público, mas nós sabemos as condições de saúde a que presos idosos, jovens, mulheres são submetidos no Brasil. Então, cumprimento o Procurador-Geral, né, por essa preocupação humanística que faz sentido, é uma doença severa, ele é realmente um réu idoso, mas eu gostaria que isso fosse generalizado, né, que isso não fosse conferido apenas a alguns personagens. E parece que não é, né? Agora, eu fico pensando, professor, em relação a como é que funciona isso, né? A gente sabe que outros já vão pedir isso, né? Prisão domiciliar. O parecer médico do próprio preso vale ou não? Como é que funciona isso? Por exemplo, Alexandre de Moraes pode pedir um novo parecer médico de um médico independente, de uma equipe médica independente? Muito bem suscitado, Fabiola. Realmente, essa é uma prova unilateral, digamos, né, produzida pelo próprio réu. O adequado é que isso seja submetido ao corpo técnico do próprio Poder Judiciário, né, da Polícia Judiciária. Existem, em São Paulo, IMESC, né, os nomes variam ao longo do Brasil, mas você tem médicos, peritos públicos, que têm, portanto, fé pública naquilo que afirmam, e seria até esperado, nesse caso, que o ministro Alexandre submetesse o general Heleno a essa avaliação médica técnico-profissional, digamos assim. Não se trata de acreditar ou não nos médicas signatários desse documento particular, né? Mas eles não gozam de fé pública, ao contrário dos peritos médicos do Estado. Agora, a partir dessa sua observação, pode-se supor que o ministro Alexandre de Moraes, a despeito do posicionamento positivo, o posicionamento a favor do pedido da defesa feito pelo procurador-geral Paulo Gonet, o ministro pode requerer essa perícia adicional ou ele tende a seguir o que pede o procurador ou o que recomenda o procurador na sua manifestação? Olha, Josias, eu acho que considerando o que está em jogo, eu reputaria provável que o ministro Alexandre submetesse o general Heleno a uma análise médica pericial, né? Evidentemente, isso está dentro do seu poder como juiz, ainda que essa condição não tenha sido colocada pelo procurador-geral, ele poderia perfeitamente, como é de praxe, né? Aquilo que é trazido por documentos, insisto, né, unilaterais privados, via de regra são controlados, fiscalizados, né, por funcionários públicos, né? Não porque sejam necessariamente melhores, mas insisto, porque é assim que se organiza o Estado, né? Esses personagens são dotados de fé pública, eles existem para auxiliar o Poder Judiciário, né?
Agora, a gente tem... Doutor Tangerino, às vezes, perdão, Fabiola, Pode às ir. vezes a gente tem uma, é conhecida a situação das cadeias brasileiras, né? São masmorras até, algumas delas de aparência medieval, né? E o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão que não é muito recente, muito remota, considerou que o quadro é de franco desrespeito à Constituição nas cadeias brasileiras. E, embora todo mundo saiba disso, a coisa vai sendo empurrada com a barriga. Agora, quando vem um caso como esse, em que condenados de grife são sentenciados pelo Supremo, aí o caso se torna mais gritante, né? Sobretudo quando há parâmetros internacionais. Assistimos ainda outro dia o ex-presidente da França, o Sarkozy, condenado, preso lá numa cadeia na França. Foi para um presídio normal, cela, evidentemente, que assegura a dignidade e todos os direitos que o ex-presidente francês dispõe. Agora está lá, preso numa cadeia, né? Não avalia que numa hora assim seria pelo menos recomendável que o Conselho Nacional de Justiça fizesse daqueles seus mutirões para verificar que presos ou qual a quantidade de presos que estão aí enfiados nos fundões das cadeias brasileiras, que teriam esse mesmo direito, o direito de prisão domiciliar, o direito de sair da cadeia, como uma tornozeleira que seja, mas cuja a condição de saúde recomendasse um tratamento igualitário? Não, sem dúvida, Josias. E a César o que é de César, né? O CNJ faz esses mutirões com alguma frequência, né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, dentro da pequeníssima verba que tem, fazem fiscalizações pelas unidades prisionais do Brasil, de que surgem relatórios, né? Mas, Josias, isso é um enxugar de gelo, né? Que é importante, porque aqueles presos que são atendidos, beneficiados a partir desses mutirões, a vida daquelas pessoas é impactada, faz diferença e isso é relevante, né? Mas como você bem apontou, essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela é simbólica. Ela é simbólica porque o mesmo Supremo Tribunal Federal, não raro, mantém preso o ladrão, né? O sujeito que furtou, para deixar bem claro, estão sem uso de violência, 2, 3 galinhas, 3 shampoos, meia dúzia de chocolates, né? Então, é absolutamente contraditório dizer que o estado de coisas do sistema prisional é inconstitucional e no dia seguinte confirmar a prisão, né? Onde eu quero chegar com isso é que nós teríamos que fazer uma conversa mais estruturada e séria sobre quem a gente quer prender, né? Porque novos tipos penais são criados, agora esse projeto de lei antifacção cria um monte de tipo penal com penas altíssimas, né? Mas seria o equivalente, Josias, ao corpo burocrático da Anvisa, né? Autorizar o atendimento de 1 milhão de pessoas quando há a capacidade instalada para 100 mil. Ou autorizar a matrícula escolar de 1 milhão de crianças quando tem 100 mil vagas. É isso que nós fazemos com o sistema punitivo. Nós vamos criando tipo, investigação, condenando, sem nenhuma atenção à estrutura efetiva, né? Quantos crimes as polícias são efetivamente capazes de investigar ao mesmo tempo, né? Então, em grande medida, e com todo respeito à polícia, eles fingem que investigam, porque uma delegada no Brasil tem 500, 1.000 inquéritos cada uma. Obviamente, ninguém consegue investigar tudo isso ao mesmo tempo, né? O judiciário finge que julga, em muitas das vezes, porque tem um direito de defesa absolutamente formal, né? E o sistema penitenciário finge que cumpre alguma função em relação a esses preços. É uma grande mentirinha que custa muito, muito caro e que custa a vida de muita, muita gente. Uma bola para aqui para a professora Maria Hermínia cortar de um jeito maravilhoso, porque quando o senhor fala sobre essa mentirinha
E é muito maluco porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas questionam as nossas instituições. A gente fala sobre a defesa da democracia, esse julgamento e essas condenações têm a ver com isso, mas o que é realmente a democracia brasileira hoje, né, professor? Eu acho interessante isso que o professor, como um jurista, falando sobre os questionamentos do nosso sistema policial, do nosso sistema judiciário, isso cai exatamente nesse questionamento do que é a democracia brasileira hoje, né? Olha, nós, cientistas políticos, somos muito contidos com relação à ideia de democracia. A gente acha que democracia é um sistema no qual os governantes são eleitos por eleições livres, limpas e periódicas, e que no governo são limitados pela lei, não podem fazer o que quiserem. Nós não achamos que a democracia seja algo que resolva todos os problemas, né? O país tem um enorme problema no âmbito dos direitos, né? E sobretudo do direito civil, e eu acho que é isso que isso que o professor estava se referindo, não é? Mas o sistema democrático acabou de mostrar que está funcionando. Isso num país de médio desenvolvimento, num país de grande quantidade de pobreza, num país de grandes injustiças, está certo? Então, é esta a situação. O sistema funcionou, né? Funcionou para limitar aqueles e para impedir aqueles que queriam destruir o sistema democrático, e como dizia alguém, né? É o melhor sistema que os seres humanos já inventaram, né? Não existe nada que se compare. E que é o sistema no qual há a possibilidade de discutir esses problemas, a possibilidade de encaminhar uma discussão aberta sobre essas questões. Em qualquer outro sistema, eu não estaria aqui sentada, o professor Tangerino não estaria sentado, e o Josias provavelmente estaria na cadeia, não é? Pelo que diz e pelo que pensa, né? por ser um democrata, tá certo? Então, eu acho que é isso, né? Não podemos pedir à democracia mais do que ela pode dar, né? Agora, obviamente, ela dá o espaço para que a sociedade discuta os seus problemas e tente encaminhar respostas. O problema penitenciário, não é? E o problema da violência, etc., é um problema muito grande nesse país, enorme. Ele afeta a percepção da população, ele aumenta muito o espaço daqueles políticos que fazem demagogia em cima da preocupação real de segurança dos brasileiros. Tá certo? É um problema que tem que ser encarado, e eu acho que começa a ser tratado, mas ainda de maneira muito, muito insuficiente. Eu acho que esse é um grande tema, né, para o país nos próximos tempos, que tem que ver com garantir segurança para a população, definir, como disse o professor, quem nós queremos prender, não é? E lidar e construindo um sistema penitenciário menos bárbaro, né, que é o que nós temos. É interessante os comentários das pessoas aqui, ó. O Fran escreve assim: esses golpistas só têm saúde para cometer crime, só para tentar golpe. Na hora de pagar por eles, aí estão doentes, depressivos, tem soluço, tem Alzheimer, tem demência. Aí diz: a justiça nesse país é sempre e será uma piada, mas é uma piada sem graça. Fazendo um resumo aqui um pouco do que também já foi falado. Vamos falar sobre a questão também do pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro. Eu queria muito ouvir o professor Tangerino a respeito disso. Há aí um objetivo da defesa de Bolsonaro, deve estar preparando já uma nova tese para um pedido de prisão domiciliar para ele. A intenção é afirmar que não há nenhuma garantia de que Bolsonaro, do fato de que Bolsonaro ter danificado a tornozeleira eletrônica, signifique automaticamente que ele planejava uma fuga, né? Os advogados vão comparar o caso dele ao do Collor, que ficou 36 horas com a tornozeleira desligada e nem por isso teve a prisão domiciliar revogada.
Então, eles estão nessa questão. Quando pedir a prisão domiciliar para Bolsonaro? Qual é esse momento ideal e o que o senhor acha a respeito disso? Abre o seu microfone, professor, não abriu aqui para mim. É que ele está com um cachorro lá, tem uma obra também, aí ele fechou, eu ouvi já, mas está tudo bem. A gente faz ao vivo e está tudo obra, certo. O cachorro estava um pouco incomodado, mas vamos lá. Eu não vou entrar aqui em nenhum comentário, evidentemente, de estratégia de defesa, o caso é conduzido por excelentes advogados, né? Vou tentar aqui, usando o chapéu de professor, responder em tese as suas perguntas, né? Olha, o momento ideal para se pedir uma domiciliar, na verdade, ele guarda a relação com a condição daquele condenado agora, né? Então, quando é que se mostrou importante pedir a prisão domiciliar pelo general Heleno? Bom, quando a prisão aconteceu. Aparentemente uma condição médica que vinha desde 2018, que ele, exercendo o seu direito à privacidade, nunca tinha dividido isso e agora se mostrou importante. Não é? Agora, no caso do Bolsonaro, há particularidades, né? Porque em que pesem presentes, em tese, os mesmos pressupostos, então etário, ainda que mais jovem que o general Heleno, de saúde, né? Agora até, quem sabe até uma questão de saúde mental, né? Existe um complicador no caso dele, que este já era o regime ao qual ele estava submetido, na modalidade preventiva, porém domiciliar. E o Estado trouxe elementos mostrando que ele não cumpriu, ou não cumpriu totalmente aquelas condições, e a Polícia Federal, de outro lado, entreviu numa convocação popular na porta desse domicílio, né, um possível estratagema para facilitar ou permitir uma fuga do ex-presidente, né? Então, aqui, diferente do caso do general Heleno, o que está colocado é uma ponderação entre os elementos que recomendariam a domiciliar, que me parecem inquestionáveis, de um lado, mas os elementos que, de outro, sugerem que a prisão domiciliar pode representar uma não prisão, porque por conta de fuga, de desrespeito às cautelares. Me parece que é neste equilíbrio, inclusive, que ele determinou o cumprimento de pena na sala da Polícia Federal, né? Um ambiente digno, confortável, né? Considerando que é para cumprimento de pena, né? Como muitos brincaram comigo já se hospedaram em hotéis piores do que esse quarto mostrado pela televisão, né? E cujo acesso a uma emergência médica está absolutamente facilitado, porque ao contrário de um presídio, até você abrir uma cela, abrir os corredores, abrir todas as grades que separam aquela cela da rua, realmente poderia levar um tempo considerável. Este é um prédio burocrático como outro qualquer, desce um elevador, não sei em que andar ele está, mas desce um elevador, entra na ambulância e está muito próxima de uma rede hospitalar grande em Brasília, né? Então, me alonguei um pouco aqui, mas o traço distintivo é esse: existe um histórico de descumprimento de cautelares e que é isto que está pesando contra, me parece, eventual decisão que deferisse o cumprimento em regime domiciliar. Agora, professor Tangerino, admitindo-se como verdadeiras as teses da defesa, e a defesa diz, basicamente, que o Bolsonaro precisa ser mantido em prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Quando ele teve aquele suposto surto psicótico que o levou a tentar derreter com um ferro de solda a capa da sua tornozeleira, ele estava em casa, não é? E a mulher estava no Ceará, tinha um irmão que estava dormindo, um segurança que também dormia, e a filha, né, estavam em casa. Agora, não havia cuidados especiais em relação ao Bolsonaro. Aparentemente, tomando-se em conta os cuidados que o ministro Alexandre de Moraes teve no seu despacho, determinou à Polícia Federal que mantenha médico 24 horas, estabeleceu que tem entrada livre
nas dependências da Polícia Federal a equipe médica do Bolsonaro, considerando que o prédio da polícia, onde ele está recolhido, fica a poucos metros, muito mais próximo do hospital que o atende, o hospital onde ele fez a última cirurgia, fica a poucos metros das dependências da Polícia Federal, muito mais perto do que se ele estivesse em casa. Considerando essas circunstâncias, o ministro Alexandre de Moraes não pode alegar que nas dependências da Polícia Federal o Bolsonaro recebe um tratamento até mais privilegiado do que se estivesse em casa. Essa noite mesmo ele teve lá problema de soluço e foi prontamente atendido pelo médico que estava de plantão. Esse argumento pode ser utilizado para não devolver o Bolsonaro ao seu domicílio? Pode, Josias, né? Mas veja, essa é a natureza intrínseca das discussões judiciais, né? A lei, ou as leis, eu insisto sempre nisso, elas são texto. E todo texto é passível de interpretação, né? Então, também os fatos são passíveis de interpretação, né? No seguinte sentido, né? Se eu disparo e mato uma pessoa, isso pode ser um homicídio, isso pode ser legítima defesa, né? Então, o que nós temos no processo o tempo todo é a interpretação do sentido jurídico dos fatos e do sentido das normas. Este é o jogo processual. Então, a defesa está exercendo corretamente o seu papel, propondo uma interpretação dos fatos e das normas que levem ao regime domiciliar. A Procuradoria-Geral da República, como contraparte aqui, interpretará os fatos e as normas no sentido que achar mais conveniente. É importante lembrar que o Estado, a acusação, né, o Ministério Público, não tem o dever de se antagonizar à defesa, eles têm o dever de zelar pela ordem jurídica. E pelo desenho constitucional que nós temos, toca ao judiciário declarar uma verdade com V minúsculo, uma verdade processual. Olha, propostas essas duas interpretações dos fatos e das normas, eu, pelos fundamentos que vou dizer agora, entendo que a melhor é tal, né? X ou Y, né? Então, existe caminho argumentativo jurídico para acolher ambas as pretensões, né? E essa é a condição intrínseca do judiciário, né? De novo, né, a professora Maria Hermínia nos lembra aqui que a democracia, ninguém conseguiu oferecer um arranjo político mais interessante, com todos os defeitos que ela possa ter, né? O contraditório judicial é o melhor dos arranjos, porque a alternativa seria ter um preclaro, né, um sujeito absoluto, né, que decretasse as verdades com V maiúsculo. Isso não existe, isso não convém na democracia. Aliás, eu vou aproveitar que a professora... O professor Tagini está com muita pressa, professor? Vou abrir um pouquinho mais política aqui com a professora Maria Hermínia. A professora Maria Hermínia, ela fez uma coluna há acho que 2 dias na Folha, né? Ontem. Foi ontem, saiu ontem, né? Falando sobre se a gente puder até abrir ela aí no telão, falando sobre justamente agora, né? Achei interessante isso. A direita depois do Bolsonaro. A gente está falando muito sobre isso, né? Muita gente do que a gente entrevistou aqui nos últimos dias, professora, apoiadores de Bolsonaro, senadores e tudo mais, como o senador Rogério Marinho, que veio aqui, eles seguem falando, quem vai decidir é Bolsonaro, quem vai estar justamente na decisão final de quem vai ser o candidato em 2026 vai ser o Bolsonaro, né? O filho dele diz, a prisão de Bolsonaro não acaba com o bolsonarismo. E aí a senhora fez uma coluna muito boa falando a direita depois do Bolsonaro e começa falando, ele acabou de vez? E aí eu quero passar para a senhora fazer essa análise para a gente ao vivo, que eu acho muito importante. Com a prisão de Bolsonaro, como é que fica a direita? Como é que a senhora está vendo esse cenário daqui para frente? Eu farei com prazer. É natural, não é, que os bolsonaristas de carteirinha ou os filhos do ex-presidente digam o que estão dizendo, né? Mas eu acho que a realidade é um pouco diferente. Eu acho que claramente, com a prisão, com esse processo todo, o ex-presidente Bolsonaro, não é, na verdade,
perdeu a capacidade de ser o centro que nucleou as diversas forças de direita desde 2018, a partir de 2018. Né? No meu artigo, eu tento mostrar que no período anterior, né, nós tínhamos um arranjo diferente. Esse arranjo implicava em que um partido de centro, como o PSDB, de alguma maneira, no plano nacional e não no plano subnacional, de alguma maneira articulava, né, uma coalizão com as forças de direita. Era o centro que, de uma certa forma, comandava no nível da disputa presidencial e organizava as diversas forças de direita. E com a crise dos anos 10 e com a eleição de 2018, isso mudou completamente e, na verdade, as forças de direita se articularam em torno de um candidato de extrema-direita e de um presidente de extrema-direita. Eu queria voltar um pouco ao tema anterior, porque eu acho que as pessoas se revelam nos momentos de crise extrema. Não é? O comportamento do general Heleno, o comportamento do ex-presidente Bolsonaro mostram a dimensão, né, pequena deles. Eles são líderes políticos, né, que perderam a compostura, de alguma maneira, não é? Porque diante da prisão você tem outras maneiras de reagir. Vou continuar lutando, vou mostrar a minha inocência ou fazer o que estão fazendo. Eu estou doente, eu talvez quisesse fugir, não é? Eu acho que de alguma forma isso ajuda a reduzir, não é isso? A importância que o ex-presidente Bolsonaro tenderá a ter no processo político. Agora, nesse momento, qual é a sua força? A sua força é que ele foi uma liderança popular importante. Popular no sentido, né, de angariar uma quantidade muito significativa de votos em todas as camadas da população. Não é? A direita nunca teve isso. Né? E mesmo a direita, depois da ascensão do Partido dos Trabalhadores, depois das eleições do Lula, aquele arranjo em que o centro coordenava a direita, do ponto de vista eleitoral, também começou a ter problemas. Né? Nunca mais o PSDB conseguiu ganhar uma eleição. Ele tinha candidatos com estatura nacional, vamos dizer assim, mas nunca mais conseguiu ganhar uma eleição. Então, você ter um candidato que seja forte eleitoralmente, eu acho que é um problema que a direita vai enfrentar agora. E esse candidato não é mais o ex-presidente Bolsonaro. Por estar preso, por ter feito o que fez e por estar diminuído, dado o seu comportamento nesse processo todo, que é um comportamento que está longe de ser um comportamento de uma liderança com algum autorrespeito, eu diria. Eu achei até curioso que eu perguntei para 2 senadores, professora, sobre a questão da saúde mental de Bolsonaro, né? Porque eles falam que ele teve, até o José estava perguntando agora para o professor Tangirino a respeito disso, que ele na prisão está mais seguro do que em casa, porque em casa ele teve uma paranoia, uma crise, um surto e meteu ferro quente na tornozeleira, né? Tentou abrir achando que tinha uma escuta lá e ninguém o impediu de fazer isso. Né? E aí, muitos desses apoiadores de Bolsonaro falam que o que vai melhorar a saúde mental dele é a anistia. Eu achei curioso isso, professora, porque aí fala assim, não, eu falei assim, mas o Bolsonaro está com lucidez para escolher quem vai ser o candidato da direita em 2026. Ele acabou e todos confirmaram que ele realmente teve uma confusão mental, eles falam que é uma questão dos remédios, mas também da situação que ele vive. Quer dizer, ele está em plenas condições de ser o líder da direita no Brasil? Eu acho que não. As pesquisas mostram que o eleitorado se divide pelo menos em 4, 5 fatias, né? Uma que é bolsonarista extrema, uma que é bolsonarista raiz, né? Uma que é petista raiz, outros que simpatizam com o Bolsonaro, mas podem ir em outra direção, os que votam no PT, mas podem votar em outros candidatos, e outros que estão ali no meio
sem saber, né? Sem preferências claras. Então, todos esses que estão fazendo a campanha agora pela anistia, eu acho que representa uma parcela muito pequena do eleitorado. E eu acho que os políticos sabem disso. Se não soubessem, se uma coisa que políticos sabem é como ganhar a eleição, né? Se não soubessem, tá certo, não estariam onde estão, no Congresso, etc. Então, eu acho que é difícil, a menos que você tenha essa crença, né, irremovível de que é só ele e que ele está sendo perseguido. O deputado Mário Frias diz que ele está sendo torturado, né, na Polícia Federal. Tirando este grupo que representa, volto a insistir, uma parcela bem minoritária, significativa, minoritária da população, o resto pode ir em outra direção, né? Então, eu acho que o que está em jogo agora no campo da direita é a disputa por quem vai ser o candidato desse campo com capacidade, vamos dizer assim, eleitoral. Daqui a pouquinho a gente vai para o Tarcísio. Só vou fazer uma última questão aqui ao professor Davi Tangerino. Obrigada, professor, por aguardar. Ainda sobre o aspecto do Bolsonaro, a gente tem falado muito sobre os direitos, né? O PL suspendeu o pagamento do salário dele, justamente porque os direitos políticos dele foram cassados. Mas a aposentadoria dele vai continuar sendo paga. Bolsonaro vai continuar recebendo essa aposentadoria de R$41 mil por mês da Câmara dos Deputados. Além dos direitos que ele tem como ex-presidente, né? Ele tem direito a 2 carros com motoristas, tem direito a 8 assessores. Do ponto de vista jurídico, tá certo isso? Uma pessoa que foi condenada pelo crime que foi condenado por tentar um golpe, né? Ele continuar recebendo esses benefícios? Olha, Fabíola, não é exatamente a minha área de especialidade, né? Eu sei que existem hipóteses de anulação, né, da aposentadoria, mas geralmente isso decorre de um ilícito funcional atrelado àquele cargo, né? E os crimes que levam Bolsonaro à cadeia hoje têm a ver com o exercício da presidência. Então, um dos valores constitucionais importantes é o da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. De novo, não é minha área, mas a minha intuição é que ele adquiriu essa aposentadoria pelo exercício de diversos mandatos parlamentares, inclusive, né? Acho que talvez 7, né? E os delitos pelos quais responde agora não guardam relação com isso. Então, me parece que ele manterá essa aposentadoria sim. Quanto aos privilégios, né, enquanto ele estiver cumprindo pena, me parece que eles não terão aplicabilidade concreta, como motorista, né? Mas talvez neste campo, porque então os crimes né, pelos quais condenados tinham relação com a sua posição de presidente da República, talvez essas benesses possam ser, sim, removidas. Davi Tangerino, muito obrigada por estar aqui no nosso All News nessa manhã de sexta-feira. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, é um prazer. Quer dizer, eu já falei bom trabalho, nem sei, já vai sextar ou não? Ainda tem muito trabalho para hoje? Eu estou de camisa social, ainda tem muito trabalho por hoje. Não, mas o pessoal acha que depois ele está de camisa social, mas já está de bermudão e chinelo. Não, só que não. Ainda não, mas vou chegar lá. Boa. Obrigada, professor. Até.